gostaria de tentar entender que você é o reverendo Lucas, certo? E eu nunca vi um reverendo... Eu queria saber a primeira diferença maior entre um reverendo e um padre, porque o pessoal já percebeu aqui, a gente Rodrigo nem apresenta direito os convidados, mas já deu pra perceber que você é completamente do avesso. Se eu te visse, não ia achar que você é o reverendo, eu achei que você ia estar zoando que você era o reverendo. Exatamente. Então, por favor, explique pra mim que satanás é esse. Então, vamos lá. Na verdade, em via de regra, padre e reverendo, pelo menos no que diz respeito às igrejas de tradição anglicana, anglicanorum, do latim, inglês. Quer dizer o quê? São as igrejas de tradição inglesa, não romanas. Certo. Tá? Absorvem o elemento da catolicidade. Se a gente for pegar a história, vamos falar do rei Henrique VIII, que queria se separar da Catarina de Aragão, casar com Ana Bolena. Então ele teve que criar a própria igreja, mas a história não é bem essa. Os celtas, quando eles passam a receber a fé cristã, eles eram independentes por pelo menos 500 anos, né? Depois que eles passam a responder à igreja de Roma, que quando há uma construção... Eu não tô entendendo nada. Da figura do Papa, a igreja católica romana. Tô indo, continua. Vamos embora. Então, o que acontece? Só me fala uma coisa, quem que é o Rodrigo, quem que é o Ricardo? Eu sou Deus, Rodrigo Deus. Ricardo Rodrigo Padre. Javé e Padre Ricardo. Padre Ricardo, amém. Padre Ricardo Melo. E eu não sou O Rodrigo. meloso, com esse cabelo. O Ricardo Melo, ele é padre, então ele não pode ter relações sexuais. Fábio, né? Então, vamos lá. Em via de regra, a diferença é nenhuma. Nós temos a mesma herança apostólica. Certo. A igreja anglicana, ela recebe a mesma herança da igreja romana, tá? Ambas são católicas. Só que a diferença é que para retomar a independência da igreja, da questão do Papa, do Vaticano, não ser mais submisso, quando há encrenca entre o rei Henrique VIII, lá no século XVI, e o Papa, então os bispos, os teólogos ingleses se apropriam dessa treta entre os caras por uma questão política e recebem a influência de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge de Santo Agostinho que começou a ver uns erros da igreja de séculos e falou, cara, não, peraí, os caras estão errados. Fundamentou o que mais tarde vai ser chamado de reforma protestante. Mais tarde não, contemporâneo ao próprio Martinho Lutero, tá? Então, os protestantes, por assim dizer, teoricamente, tem como pai Martinho Lutero, teoricamente. Porque houveram caras bem antes dele, que já tinham o mesmo pensamento. Tá? Eu tô meio bugado já. Eu tô bem... Então, o que eu quero dizer com isso? A igreja da Inglaterra, a igreja inglesa, que é uma igreja autônoma e feita de instituições autônomas, então nós somos independentes da Inglaterra, tá? Certo. Mas ela é católica e protestante ao mesmo tempo, ela caminha nos dois mundos. Uhum. Então, por isso que para se diferenciar dos padres, principalmente no Brasil, do padre católico, a gente não usa a expressão padre, e sim reverendo, por uma questão da gramática da língua portuguesa. Palavra, então. Não, mas peraí, você tem um jeito de ser tipo aquele padre americano lá. Que lá é reverendo, é padre, sei lá. Que lá os caras podem casar, os caras podem... O anglicano, é a mesma coisa, a igreja episcopal. Então, é isso que eu quero saber. Eu sou casado há 16 anos. Você contou a história da Bíblia e eu não entendi merda nenhuma, eu só queria saber se podia dar uma. Você não perguntou. Pode! Aê! Mas pergunta se pode dar uma. Não, é mais fácil. Qual que é a diferença de reverendo pra padre? Eu quis ser educado, pô. É educado, caralho. Fala o que tem que falar. Você... Escuta, não pode falar palavrão, né? Pergunta pra Jesus, não é pergunta pra mim. Não, mas o meu problema é questão de YouTube. Não, taca ele pau. Vai tomar no cu, então. Se você pode falar, todo mundo pode, pô. Filho, dá a mão pro pai. Deixa eu perguntar direito. Vem cá, patrão. É o meu patrão. Esse é o patrão. Esse é o patrão, esse é. Aí, reverendo Tom, o chefe tá aqui, ó. Coisa linda de ver, Papai né? tá assustado. Papai tá assustado. Deixa eu ver se eu entendi. Ele tá com a mão gelada. É que ele tá mesmo. Papai vai só resumir, papai. Então, você... É um reverendo que já bimbou, tem esposa e tudo. Tenho 2 filhas. Oh. Eu acho Deixa ele falar! Não, porque eu fui seminarista católico. Eu fui noviço de mosteiro. E ninguém me papou, tá? É outro diferencial, né? Outro diferencial. É um detalhe hoje em dia. É outro diferencial. Eu fui coroinha, veja só. Eu fui coroinha na Catedral da Sé, cara, com 8 anos de idade. Na época do Dom Paulo Evaristo Ares. Eu vi o cara lotar 3, 4, 5 mil pessoas. Eu cheguei em missas como seminarista do padre Marcelo Rossi com 90 mil pessoas ali no auge. O padre Marcelo que levou a faladora da mulher lá, que a mulher derrubou ele no palco? Isso. Da gordinha. Depois ele começou a tomar bomba pra... Aí ele voltou a ficar fitness. Agora ele tá o padre Marcelo Horst. É muito querido. Ele é muito querido, mas ele era professor, né, de alterofilismo e tal.
E aí ele emagreceu por N razões. E agora ele voltou a ficar voltou trincado. Como que é o nome que você falou? Padre Marcelo Horst. Horse! Não, ela também, a gordinha. É um cavalo. Eu sou gordinho, então eu posso falar. A gordinha, mas dele um empurrão na missa foi da Canção Nova. E outra coisa só pro pessoal. Mas um padre não pode falar palavrão. Se o pessoal pegasse o que Jesus falava sobre o ponto de vista da Meu filho falava? da semântica do aramaico, na verdade, que era o dialeto que ele falava, era muito pior do que você chamar alguém de filha da puta. Muito pior. Por exemplo, na Bíblia tem uma passagem que Jesus chama os sacerdotes do templo de covas caiadas. Isso na semântica do hebraico e aramaico na época. O que é a cova caiada? É a gruta onde a pessoa era sepultada, como Jesus foi no Getsêmani, no Horto das Oliveiras. Lindo, um jardim maravilhoso com uma gruta linda. Mas o que tem dentro da gruta? Um corpo em putrefação. Putrefação. Podre, fedendo. Certo. Era essa a pior ofensa que você podia falar pra alguém. Você é uma cova caiada, bonitinho por fora e podre por dentro. Nossa. E Jesus chamava. Aí era Raça de víboras, hipócritas, covas Aí caiadas. doía mais no coração essas aí, né? Era Não era mais a palavra, então, doía na alma. Essa coisa, o que é palavrão? Eu acho muito mais nocivo. Até tá falando fora do ar que um dia eu cheguei no meio da missa, derrapei, tava tão empolgado que eu falei, Jesus foi o cara que apertou o botão do foda-se, né? E me empolguei, aí eu olhei e já tinha dado. saído. Mas o que é o palavrão? Eu acho muito mais nocivo a pessoa te elogiar, te maldizendo por dentro, que é onde a verdade acontece, do que ser espontâneo. Eu, pessoalmente, tenho muitos problemas e já tive muitos problemas e aconselho o pessoal, até como psicanalista, que eu também sou, tome muito cuidado com todo o respeito a ela, com o padrão Sandy. Nada contra ela. Entendi. Eu ia Mas perguntar carinha isso. de santo. Que é a pessoa que tem muito padre, que faz personagem pastor, que o cara tá zoando na sacristia, mas zoando feio. E aí ele chega, ele faz jeitinho, faz trejeito. Tem até pastores que tem sotaque, mais caboclo, uma coisa mais... É tudo teatral, é um fenômeno hipnótico mesmo, para criar ali um rapport numa linguagem personagem hipnótica. E você tava personagem. Um personagem. Você tava falando E o até... cara que cria um personagem é o cara que vai te ferrar depois. Falso, né? Tomem cuidado com a pessoa que vive em função de uma máscara social de quem ajeita a... Tem um nome na minha cabeça. Posso soltar o nome? Que uma pessoa que é um teatro total. Fala. O meu sonho que ele viesse aqui. Quem? Henri Cristo, meu filho. Não, mas o Henri... Você acha que o conheceu, Henri- né? Você conheceu o Henri? Não conheci, Não? mas eu posso te falar uma coisa. Fala. O Henri Cristo, que mal que ele faz pra alguém? Nada. Zero. Eu sou fã. Zero. Mas ele tá falando É um sério, homem que tá tem falando sério. que tem uma cultura e tem um nível de consciência que, no meu entendimento hoje, se ele pudesse até refazer algumas coisas, ele era um buscador excêntrico, como grande parte dos buscadores são. Então, por um tempo, ele se dizia encarnação de Nostradamus, antes de ser Jesus. Mesmo? Aí ele foi lá em Santiago do Chile. Foi atualizando. Então, era um buscador. Entendi. Nostradamus, para quem não sabe, foi um grande profeta Sim. da Provença, né? Do Falou sul da do 2001 França. que ia acabar o mundo, não acabou. Falou Não, que ia ele não acabar em falou, 2012, não. não acabou. É Falou que ia como as acabar em pessoas- 2003, não Olha, acabou. as pessoas interpretaram. Como interpretavam, porque ele escrevia em provençal, que é um dialeto francês que não é mais falado. Então você interpreta. falava. É que nem a Bíblia, a interpretação é complicado. Então ele era um buscador, mas ele fala muita coisa com sentido. Eu não Certo. entro no mérito de que ele é reencarnação de Jesus. Eu entro no mérito de que os senhores, eu, ela, o Tiago, até não, mesmo. até o Thiago. Thiago não. Até o Tiago, até o reverendo Tom, até ele. Até São ele. todos Que... Cristos vivos.